Eu não quero saber de racionalidade nenhuma. Segue o líder, aqui é São Paulo. A gente amassou o Grêmio. Que é São Paulo, meu. Mesmo com a camisa horrorosa que a New Balance conseguiu fazer, a gente entrou em campo e o São Paulo talvez tenha feito a sua melhor partida há muitos tempos. O São Paulo simplesmente trucidou o Grêmio, saiu muito barato esses 2-0. É isso que às vezes eu fico incomodado. O São Paulo poderia ter goleado, ter feito uma goleada para entrar para a história do futebol, porque o Grêmio foi inferior jogando 11 contra 11, foi inferior desde o primeiro tempo. No segundo, que o cara foi expulso, cara, o São Paulo era para ter trucidado o Grêmio. O Rafael saiu limpo. Sabe o que é defesa nenhuma? Rafael não fez defesa nenhuma. O São Paulo trucidou, destruiu o São Paulo, ó. Toma aqui, ó. Toma no Grêmio, ó. Toma. Trucidou no futebol. Aí a gente cai na falta de qualidade que alguns jogadores, a gente vai falar sobre cada um deles, mas enfim, pessoal, hoje eu quero me alegrar. O São Paulo ganhou, e ganhou bem, ganhou jogando bem, o que é o mais importante. E parece que quase todo mundo, aliás, estava num dia bom, cara. Queria jogar. Não sei se foi a chegada do Rafinha, não foi se o Pix caiu, não sei se o Massis assumiu e conversou. Não sei, cara, mas esses caras estão jogando com mais vontade. Eu vi fome hoje, eles atacaram do começo ao fim. É claro, erraram muitos, quando eu digo muitos gols, e isso me preocupa para a continuidade dos campeonatos, porque o Grêmio não jogou absolutamente nada, mas se você joga assim contra times com um pouco mais de qualidade, esses gols podem fazer muita falta. A gente vai falar aqui sobre cada um. Eu sei que vocês estão esperando o que eu vou falar do Luciano, você já tá coçando aí, né? Vamos ver o que ele vai falar do Luciano, defende agora, porque para alguns eu defendo o Luciano. Então fica até o final, que você vai ver o que eu vou falar do Luciano. Enfim, pessoal, primeiro tempo, o São Paulo dominou, simplesmente, o Grêmio não fez nada. O São Paulo dominou do início ao fim, até o pênalti no Luciano, eu não lembro em quem foi o pênalti, só que, cara, do Luciano foi o segundo pênalti, aliás. Foi pênalti, cara, o primeiro não tem nem o que discutir. Aí a cobrança foi em cargo do Lucas, que, cara, eu acho que o Lucas, eu não sei se ele bateu bem ou o Everton foi com a mão mole, mas o Everton foi pro canto certo, quase pega, ainda bem que ele foi com a mão meia mole e a bola entrou. Gol do São Paulo e, pô, é super justo. O São Paulo tava jogando mais desde o início do primeiro tempo até o final do segundo. Aí a gente vai pro segundo tempo ganhando ali de 1-0, o São Paulo volta na mesma dominância, mesmo com as substituições ali do técnico do Grêmio, uma bela jogada ali que o Marcos Antônio participa, toca ali pro Luciano. O Luciano poderia ter sido fominha chutado, mas ele toca, e eu acho que ele fez a melhor escolha. Para alguém que tinha mais ângulo, toca pro Caleri, toca no Caleri, e dessa vez foi gol. Lembrando que no primeiro tempo o Caleri perdeu o gol, o Luciano perdeu um gol inacreditável, hein, Luciano? Pelo amor de Deus, cara, não dá pra errar um gol dessa maneira. E no segundo tempo, cara, o Tapia, o Luciano também errou mais um gol, no segundo teve mais um pênalti em cima dele mesmo, ele vai bater e erra, bate muito mal. Eu já disse, o Luciano nunca foi um bom cobrador de pênalti, O Luciano não é cobrador de pênalti, bate e erra. O Everton pega, pra mim ele bateu mal, bate a meia altura, telegrafou o chute. E depois o Tapia, ele protagoniza um dos lances mais bizarros que eu já vi na minha vida, nível Tapia, porque é limitadíssimo, corre, mas é bem limitado. Vamos falar sobre cada um dos jogadores já, mas o São Paulo sai com a vitória mesmo. Pra mim deveria ter sido um 5-6-0. É isso que falta no São Paulo. Esses gols podem fazer falta num eventual empate ali de pontos, de posição, cara, podem fazer falta. Não tem que trucidar. Quando pega um time como o Grêmio, tem que trucidar, tem que meter gol.
Enfim, pessoal. E pra mim todos os pênaltis que foram dados com razão. Lembrando que o Caleri ainda no primeiro tempo teve um gol impedido, muito bem impedido também. Acho que a arbitragem não teve lances polêmicos para o cara foi expulso, para mim muito bem expulso, agarrou o Caleri, se já tinha um cartão amarelo e agarrou o Caleri, impedindo ele de ir até o gol. Cartão amarelo, é regra. E pra mim a arbitragem fez um bom trabalho. Pô, um bom trabalho, é incrível falar isso da arbitragem. Enfim, vamos lá. Rafael não trabalhou, simplesmente... se eu tivesse no gol, se sua avó tivesse no gol, se seu avô tivesse no gol, o resultado seria a mesma coisa. O Grêmio não conseguiu fazer absolutamente nada. E, cara, o Alan Franco e o Sabino fizeram um jogo gigante, cara. Eles anularam qualquer coisa que o Grêmio poderia ter feito. Foi anulado pelo Alan Franco e pelo Sabino, com ressalva ao Sabino, que pra mim ele fez uma das melhores partidas dele com a camisa do São Paulo, se não a melhor. O Sabino hoje jogou muita bola, tava confiante, tá um zagueiro confiante, então foi muito... A partida do Sabino hoje nem parecia o próprio Sabino. Enfim, pra mim os dois fizeram um baita de um jogo. Se fosse pra dar nota, daria uma nota 9 pra cada um deles. Enzo Dias é um monstro, cara, é um leão, ele corre o tempo todo, briga o tempo todo, e mais uma partida dele que ele se esforça, que ele corre, que ele... Cara, o Enzo Dias eu não tenho o que falar em questão de esforço, de raça. Foi um belo achado do São Paulo trazer esse cara. Na outra lateral tivemos o Lucas Ramon, que, cara, tem que ser titular. Errou alguns cruzamentos, mas, cara, nem se compara, pô. Nem se compara, é muito diferente. Tem que ser titular já, como foi. Já chegou e já pegou a titularidade. Pra mim é o jogador titular. Cara, e, pô, o que jogou o Marcos Antônio, hein? Caramba, o Marcos Antônio tá jogando demais. Que achado do São Paulo. Não é à toa que o Flamengo quer tanto esse cara. O Marcos Antônio tá jogando demais. Dita o ritmo do jogo. Corre, toca na hora certa, recompõe na hora certa, tem muita visão de jogo. O Marcos Antônio joga demais. Pra mim, talvez o melhor jogador da partida, junto com o Danielzinho, que é achado o Danielzinho, cara. O São Paulo fez uma ótima contratação, tem que botar essa ressalva. O Danielzinho tá jogando demais também, se encaixou muito com o Marcos Antônio ali. Corre o jogo todo, é um jogador saudável, que tem saúde, corre o tempo todo, tá em todos os lugares do campo. A gente tava aí nos últimos minutos do segundo tempo e o Danielzinho dando pique, parecendo uma criança, cara, tá? Pô, jogando muita bola. O Lucas, pra mim... lembrando, o Bobadilha, ele saiu no primeiro tempo, provavelmente teve algum problema ali no corpo dele, conclusão, alguma coisa assim. Espero que não, mas pelo jeito que ele saiu ali, não aguentava mais. Parece que foi alguma lesão ali. Enfim, pessoal, e entrou o horroroso do Pablo Maia, que pra mim o Pablo Maia, eu já disse, destoa de todo o time. Não tem mais como esse cara entrar nos jogos do São Paulo. Bota qualquer um, dá chance pro Luan, dá chance pro moleque que entrou aí no segundo tempo, mas não dá mais pro Pablo Maia jogar. Pra mim é um a menos, destoa, mata a jogada, joga bola lá na lua, não dá. Enfim, eu ia falar do Lucas, cara, é muito bom ver o Lucas se recuperando. Parece que realmente agora ele se recuperou. Mais uma partida que eu acho uma boa partida do Lucas, deu as arrancadas, recompôs bem, marcou bem, atacou, fez o gol de pênalti que ele deveria ter feito e fez, pegou a responsabilidade, assumiu e fez. É pra isso que você tá aí, Lucas, é por isso que a gente cobra você. O Caleri, pessoal, cara, o Caleri é inacreditável, ele é muito importante pro São Paulo. Roneyer errou alguns gols, errou, e tem que ser cobrado, tem que fazer gol, e fez um. Mas o Caleri é muito importante, ele é muito chato, deve ser muito chato marcar o Caleri. Ele se enrosca com o zagueiro, ele bate cabeça. Inclusive, o cara que foi expulso, as duas faltas foi em cima do Caleri, cara. Porque o Caleri é chato de ser marcado, ele atormenta muito. E já foi dito isso por alguns zagueiros rivais, que o Caleri é muito chato de marcar, ele é muito importante pro São Paulo. Ele em campo, ele dá outro respeito, ele dá outra responsa pro ataque do São Paulo. E aí a gente vai pro Luciano. Luciano, pelo amor de Deus, Luciano. Rony, vamos ver o que você vai falar agora. Vamos ver o que você vai falar do Luciano. Aí tá aí o Pedrinho Roblox 123. Você é um lixo. Defende o Luciano agora. Luciano é um saco de bosta, é um lixo. Vamos lá. Ainda acho o Luciano um jogador importante. E bota o Luciano acima do São Paulo? Jamais, jamais. Errou um gol que um jogador de futebol não se erra
Luciano. E sobre o pênalti, sabe qual é o problema, pessoal, do Luciano e da torcida que critica o Luciano? É que muitos colocam o Luciano como protagonista. Não acham o Luciano o ídolo, mas no seu interior, na sua mente interior, bota o Luciano como protagonista. Eu nunca botei esse protagonismo no Luciano. Pra mim é um jogador importante. Hoje jogou pessimamente mal, destoou do ataque, foi podre, ele deu uma assistência pro Calleri fazer o segundo gol do São Paulo. E esse foi o problema. Quando a torcida coloca o Luciano como protagonista, dá ruim, vem decepção, que o Luciano perde gol pra caramba, faz uns e perde outros. E quando o Luciano se coloca como protagonista, aí dá pior ainda. Luciano, você quer ser um protagonista? Eu vou te dar uma dica. Quer ser um protagonista? Quer virar o ídolo do São Paulo? Não ache que você é protagonista. Que aí você vai virar. Que aí você vai ser ídolo. Que aí você vai ser protagonista. Tem tudo pra ser. Não se... agora é o Luciano que tem que bater o pé. Parece que o Lucas falou pra ele bater, mas o Luciano já vinha pedindo. E o Luciano nunca foi batedor de pênalti. Não foi. Poderia ter se livrado dessa crítica. Pô, errou aquele gol inacreditável no primeiro tempo, mas deu uma assistência. Aí o Luciano pede pra bater pênalti e manda aquela bola, aquele chute da minha avó com pantufa. E dá nisso aí, Luciano. Não bota na cabeça que você é protagonista, irmão. Faz o seu ali. Faz o seu, deixa a torcida gritar, Luciano, parte da torcida, deixa outras criticar, faz o seu sem se colocar como protagonista, fechou? E eu garanto que você tem tudo pra ser um ídolo, tem tudo pra ser um protagonista, por que não? Eu não tenho nada contra nenhum jogador, pessoal. O São Paulo acima de tudo, eu torço por todos esses caras, mas pra mim, do ataque, o que mais destoou foi o Luciano, pra mim uma péssima partida do Luciano, embora tenha dado assistência, foi uma má partida dele. Aí por isso que entrou o Pablo Maia horroroso, como sempre, horrível Pablo Maia. Ferreirinha entrou cagando tudo, veio com vontade, mas o Ferreirinha com vontade dá no que deu, né? Pra mim eu só senti falta de mais gols, pessoal. Eu tô feliz, muito feliz. O que o São Paulo apresentou hoje eu gostei. Eu espero que esse seja um novo padrão do São Paulo, mas eu sinto falta da efetividade de gols. Tem que fazer gols. Saldo de gols é importante pro campeonato. Estamos bem no Campeonato Brasileiro, isso é muito importante. Para mim, eu priorizaria o Campeonato Brasileiro, ficar nas primeiras posições ali. Não vou colocar pretensão. O São Paulo vai voltar a ser campeão do Campeonato Brasileiro. Não vou botar essa pretensão. Mas segue o líder aí! Segue o líder aí! Enfim, pessoal, obrigado a todos vocês que assistiram. Um grande abraço. Até a próxima.